Graça e paz, queridos irmãos. Essa é a semana dos imprevistos por aqui. Agora sim, louvado seja Deus por estarmos juntos na página da Terceira, dando início a esse período online. Período mesmo estando separados, cremos que estamos juntos, no mesmo espírito, com o mesmo desejo de conhecer um pouco mais a Deus. Talvez você não esteja entendendo esse comentário inicial aqui, é que a gente começou a transmissão, mas estava passando no meu perfil, na minha página no Facebook, aí não tinha como os irmãos acompanharem. Agora, está na página da Terceira Igreja, e pastor, graça e paz, tudo Amém. bem? Cumprimente os irmãos com a graça e paz do Senhor. Graça e paz, querido. Deus abençoe, que esse tempo seja de fato fortalecedor na sua vida. Amém. Cremos que assim o será. E convido você para que já pegue sua Bíblia, deixe-a aberta no livro de Malaquias, em seu 2º capítulo, a partir do 10º versículo. Falaremos nessa noite a respeito daquele tema, revolução, famílias em perigo. Como já mencionamos, na semana passada, infelizmente, não pudemos fazer a transmissão. Pela primeira e única vez, em todo esse período de quarentena, com as transmissões online, fomos impossibilitados por causa de um sinal da internet. Então, hoje, graças a Deus, está tudo bem, fora esse problema inicial, graças a Deus. Pastor, o senhor está joia? Estou bem, graças a Deus, muito bem. É motivo de muita alegria a gente poder estar aqui na casa do Senhor. Então, pastor, eu vou pedir para que mais uma vez o senhor ore, agradecendo a Deus por esse tempo que teremos juntos, pedindo também para que os irmãos sejam abençoados. Mais uma vez, convido você, desde já pegue sua Bíblia, chame seus familiares, reúna-se na sala, na cozinha, no quarto, onde for mais propício. Se tiver uma área gourmet na sua casa, reúna-se lá, se for o caso. Mas, especialmente, volte seu coração com seriedade à palavra de Deus. Esse é um tempo onde separamos o nosso dia para ouvir o Senhor. E o tema de hoje é relevante, não de uma maneira qualquer. É relevante porque vai diretamente contra aquilo que tem sido ensinado, seja nesse mundo, com esse sistema pecaminoso, que temos ouvido e aprendido tantas coisas. Infelizmente a igreja tem assimilado isso em alguns momentos. Hoje falaremos algumas palavras que talvez a alguns ouvidos não será uma palavra tão gostosa de ser ouvida, uma palavra dura, mas uma palavra bíblica. Eu espero que desde já o seu coração esteja aberto a isso também. Sim, as famílias estão em perigo. As famílias precisam realmente de um socorro, de um restaurador, de um redentor. E nós sabemos, como a própria palavra nos ensina, o nosso redentor é Jesus Cristo. Amém. Se você tem esperança para a sua família, em nome de Jesus, renda-se a Jesus nesse momento, peça para que Ele te abençoe e ore junto com o pastor Onésimo nesse momento, em nome de Jesus. Oremos. Ó Deus, esperança nossa. Ó Deus, Criador da família. Ó Deus, dono de todas as coisas. Nós nos curvamos diante de Ti reverentes. E clamamos que o Senhor bondosamente aceite-nos na Tua presença, purifique os nossos lábios, as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos gestos, para que tudo que fizermos nessa noite tenha um propósito de honrar, glorificar o Teu nome e também abençoar aqueles que certamente estarão nos assistindo. Abençoe lá e cá. Todos nós carecemos do Senhor. Por isso entregamos tudo nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, já com nossas Bíblias abertas, livro de Malaquias, último livro do Antigo Testamento, em seu 2º capítulo, a partir do versículo 10º. Leremos de forma alternada, pastor Onésimo e eu. Lerei os versículos pares, pastor Onésimo responderá lendo os versículos ímpares. Por isso, preste muita atenção no que o texto tem a nos dizer. Assim está escrito na palavra do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for,
e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso? Cobri o altar do Senhor de lágrimas, de choro e gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer a vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidais de vós mesmos, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Vamos nós dois juntos, pastor? 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Palavra do nosso Deus, que eu creio plenamente, fala aos nossos corações, é viva, é eficaz, tem poder, pode mudar uma vida, pode mudar a eternidade de alguém. Palavra do nosso Senhor. Irmãos, o tema de hoje é uma continuidade àquele princípio que demos na semana retrasada. Quando falam a respeito de revolução na família, na sociedade, na igreja, de certa maneira, algumas pessoas têm esperado um comportamento diferente diante de circunstâncias que são adversas, ou situações que começaram a ser apresentadas. Fato é que esse assunto hoje, ele está em todos os lugares, talvez não seja tão perceptível a você, está nas manchetes dos jornais, está nas conversas de WhatsApp, naquelas correntes que são passadas. Hoje, a maior crise que vivemos, irmãos, seguramente, não é econômica, não é uma crise moral, não é a crise gerada pela pandemia da Covid-19, mas é a crise relacionada à família. Isso não é novo, não é de agora, e pelo que nós pudemos ler na palavra de Deus, é algo que assombra o coração de todos aqueles que fizeram uma aliança com o Senhor. Por que eu digo assombra? Porque nenhum de nós está livre disso. Infelizmente, alguns têm sido laçados pelas propostas que esse mundo tem feito, a cultura desse tempo tem falado, e infelizmente, alguns têm negociado seus princípios. Falaremos nessa noite sobre o que é o casamento, o que Deus diz a respeito do casamento misto. Falaremos também a respeito do divórcio, como Deus encara o divórcio. E, irmãos, nosso estudo, eu não quero aqui achar qualquer tipo de coisa, eu quero afirmar de uma forma categórica, é sobre questões vitais. Eu espero que você, que talvez já tenha estudado muita coisa sobre isso, esteja com o seu coração aberto, não ao ouvir que dois homens limitados, falhos, não sábios, não tão sábios assim, ele é mais do que eu, com certeza, e com o desejo, pelo menos, de acertar, nós temos. Mas eu espero que você não escute aqui as nossas palavras, esteja atento que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Não é, pastor? O que o senhor tem para falar já nesse início, por favor? Eu acho que é um processo, né? A crise, o contexto está dizendo que estava tendo uma crise na teologia daquele povo. Aquele povo estava com um problema em relação a Deus. Então, quando a gente tem crise com Deus, essa crise desemboca na família e desemboca na sociedade. Se a sociedade está ruim, porque a família está ruim. E se a família está ruim, é porque o relacionamento com Deus está com problemas. Fato, é verdade. Quando a gente olha para o texto, pastor, muito já foi falado a respeito disso. Tivemos recentemente, e quero aqui fazer uma propaganda para o canal que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, tem. Eles agora funcionam 24 horas, com programações muito boas, e sempre tem uma mensagem bíblica para você, se você acessar. Então acesse o YouTube, canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tem um irmão muito querido, que é daqui de Itajubá, pastor reverendo Nilcinho para os amigos. Ele faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muitas mensagens que tem dele lá, são dele nesse caso. Mas por que eu mencionei-os? Porque recentemente eles tiveram uma conferência da família, foi completamente online. E dentre algumas coisas que foram faladas, nós trouxemos aqui uns destaques.
O reverendo Hernandes Dias Lopes é um presente de Deus para a igreja hoje. Presente de Deus por quê? Não porque ele seja mais santo do que outros, mas porque Deus o privilegiou por ser uma mente incrível no meio da nossa geração. Um homem dedicado, um homem piedoso, um homem que louva a Deus por onde vai, e um homem que tem sido usado como instrumento de Deus dentro de seus estudos, tem nos abençoado muito. Amém. Aqui, ele disse algo que achei propício para esse momento: a teologia determina a vida. E como o pastor Onésimo muito bem falou, o que estava acontecendo nesse contexto aqui do livro de Malaquias é exatamente isso. O povo tinha abandonado a Deus. Os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra de Deus e o povo inteiro se corrompeu. A teologia determina a vida. Se o nosso relacionamento com Deus começa a se deteriorar, todo o restante acaba sofrendo um colapso também. Então, para que a gente entenda de uma maneira mais clara, se você acha que a Covid-19 é o maior dos nossos problemas, olhando só nesse ponto de vista da pandemia, da doença, se você olhar, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam a saúde, alguns perderam familiares, isso nunca mais vai ser de alguma maneira reconquistado. Fato é que a doença gerou um primeiro efeito, mas os efeitos seguintes se tornaram até mais doloridos. Hoje tem pessoas que estão desempregadas e não sabem como voltarão a trabalhar. São efeitos gradativos do que está sendo agora feito, do que está sendo causado pela pandemia. Práticas erradas são frutos de princípios errados. Se você e eu temos princípios errados, fatalmente teremos práticas erradas em nossas vidas. É isso, pastor? Sim, tem gente que fala assim, a teologia é um negócio muito pesado. Eu não sou da teologia, eu sou da prática. A prática que não é solidificada em cima da palavra de Deus é uma prática errônea. Portanto, se alguém transformou a teologia numa vaidade, esse camarada tem problemas. Mas a teologia bíblica é para nortear a nossa vida. O preguiçoso que não quer estudar a teologia, logicamente, vai ter uma vida totalmente conturbada. Fato é, esse povo não estava lidando bem com Deus. E por essa razão, não estava sabendo lidar bem um com o outro. Eu falei na terça-feira, na live que fizemos pastor David e eu, que o estudo de hoje seria uma continuidade do estudo de terça-feira. Porque tendo um bom relacionamento com Deus, naturalmente, o nosso relacionamento com o próximo vai ser muito mais fácil. Mas tendo um colapso do relacionamento com Deus, as nossas relações vão ser afetadas, vão ser atrapalhadas e não estarão nada, absolutamente nada, próximo daquilo que é o ideal. Reverendo Hernandes disse isso, eu achei interessantíssimo. A teologia determina a vida. Uma outra frase que ele disse foi aquela: a família determina a igreja. É exatamente isso, a família determina a igreja. Por quê? Olhando para o contexto desse povo que viveu na época de Malaquias, um povo que conheceu os princípios de Deus, um povo que conheceu a lei de Deus, mas um povo que infelizmente se afastou dos ensinos a respeito de Deus e por causa disso adotou práticas que se transformaram em um afastamento muito mais grosseiro, muito mais danoso ao povo de Israel. Um exemplo do que estava acontecendo: casamentos mistos. Gente do povo de Deus, gente que foi ensinado a adorar um único Deus, um único Senhor, o Deus de Israel, aquele que libertou o povo do Egito, aquele que sustentou o povo no deserto, aquele que deu uma terra prometida, aquele que sustentou esse povo durante todo esse tempo. Alguns do povo de Israel estavam se casando, ou dando seus filhos em casamento, a pessoas que adoravam todos os tipos de absurdos daquela época. Havia uma divindade chamada Moloque, pastor, que era caracterizada pelo sacrifício que os seus adoradores faziam, sacrifício de criança. Tinha uma imagem grandiosa de um Deus, geralmente com a cabeça de touro, e chapas de metal aquecido, uma fornalha era colocada por baixo, e crianças eram jogadas lá em cima. Pode parecer um absurdo, mas gente do povo de Israel estava se casando com adoradores de Moloque, estavam se casando com adoradores de Baal, estavam se casando com adoradores de todo tipo de coisas inventadas pela mente humana que não se relacionavam com Deus. O que estava acontecendo? Esses casamentos mistos estavam colocando em xeque, estavam colocando em risco aquilo que a gente conhecia como a teocracia dos judeus.
o governo de Deus na vida daqueles homens, mulheres, especialmente na vida das famílias. Qual é o detalhe? A integridade da nação, a integridade espiritual da nação foi abandonada. E aí, casamentos mistos, divórcio, a gente começa a ver uma quantidade de coisas que estavam acontecendo naquela situação. A família determina a igreja. Não existe igreja sem representantes de famílias aqui. E quando as famílias estão enfraquecidas, a igreja vai enfraquecer. Se as famílias estiverem enfraquecidas, a nação, o Brasil vai enfraquecer. Se as famílias não estiverem consolidadas, e aqui eu posso dizer de uma maneira teológica, se as famílias não estiverem extremamente firmadas em Deus, as famílias sucumbirão a todos os tipos de propostas desse mundo, que hoje não são feitas em nome de Moloque, de Baal, de Astarote, hoje são feitas em forma de muitas outras coisas politicamente corretas. E eu gostaria que você atentasse a isso desde o início, porque tudo isso aqui vai trazer uma condução um pouco melhor para esse tempo que teremos juntos. Pastor Onésimo, quando a gente pensa a respeito disso, obviamente, as consequências práticas que estavam acontecendo, seja casamento misto, seja divórcio, seja abandono, seja violência, tudo isso aconteceu naquela época que o profeta Malaquias viveu, mas tudo isso está acontecendo hoje. Qual é, talvez, a principal coisa que a gente já pode aprender com isso, pastor? Olhando para o texto, o que a gente pode esperar desse texto para as nossas vidas? Eu diria que se a teologia é forte, a vida é sadia. Amém. E se a vida é sadia, a família fica forte. É verdade. E se a família fica forte, a sociedade se torna forte. Então quero dizer uma coisa aqui bem prática. O senhor pode repetir a cadência, por favor? Se a teologia é forte, a vida é sadia. Se a vida é sadia, a família é forte. E se a família é forte, nós teremos igrejas fortes e sociedade forte. Amém. Então, quando o poder público, às vezes, sei lá, de maneira, às vezes até inconsciente, os governos paralisam as igrejas, eles estão esquecendo de que as igrejas são fundamentais para o bom sucesso da cidadania e da sociedade. Olha Amém. só, acho que existe muita vaidade em não pedir socorro para a igreja. Ore por nós. E quando alguém aparece e fala assim, ore por nós, tem umas pessoas até da igreja que falam, nossa, o governo está pedindo oração. Claro, o governo do homem só funciona se a providência de Deus estiver sobre ele. Amém. Então pedir oração não é pecado, é o contrário, é plausível. É necessário. Necessário. Pastor, muita gente aqui interagindo, queremos mandar um abraço a todos vocês, irmãos. Prestem muita atenção, peço para que você leia na sua Bíblia o que está escrito no versículo 14. Mais uma vez, repetimos aqui, Malaquias em seu 2º capítulo, leia o que está escrito no versículo 14. Pastor, o senhor pode ler, por favor? Claro. E perguntais, por quê? Aí o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher, faça um grifo aqui, da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Essa pergunta surge por quê? O porquê surge por quê? Porque Deus, de uma maneira muito clara, estava dizendo aqui através do profeta, Deus não aceitaria a oferta, Deus não aceitaria o culto, não aceitaria aquilo que o povo estava oferecendo a Ele. E aí surge a pergunta, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Uma coisa que a gente quer começar a destacar aqui nessa noite, olhando para alguns desses ensinamentos que podemos aprender com homens inspirados, homens abençoados por Deus. Primeira coisa que queremos trazer destaque aqui casamento é uma aliança de amor. Pastor, eu não sou nem casado. Eu sou solteiro, na realidade estou até repensando, depois de ver tanta coisa complicada relacionada a casamento, não estou nem pensando em casar. Poderia alguém dizer isso aí, pastor? Talvez outro poderia dizer, eu já não sou mais casado, já fui, já não sou mais. E alguns viram e falam até assim, graças a Deus. Detalhe, quero que você, olhando realmente para aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar, casamento é uma aliança de amor. Casamento não deveria ser uma aliança de amor. Casamento não
poderia, não está aqui no futuro do pretérito. A ideia aqui é no presente. Casamento é uma afirmação, é uma aliança de amor. Por que a gente fala isso? Tem, infelizmente, hoje muita gente que desacreditou na instituição chamada família por causa de problemas relacionados ao casamento. Eu quero pedir para você que é pai, para você que é mãe, para que, de alguma maneira, olhando para esse ensinamento, possa entregar aos seus filhos o puro conhecimento bíblico daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nos preceitua. Se não for assim, qualquer outro tipo de referência acaba se tornando questionável diante da corrupção que vemos no nosso mundo. Pastor Onésimo, quando olhamos para essa afirmação, casamento é uma aliança de amor, o que a gente pode, de alguma forma, já ser assegurado pela palavra de Deus nesse sentido? Bom, independentemente se é solteiro ou se é casado, um casamento realmente abençoado, ele é feito em cima de uma boa teologia. Então não é o que não deu certo no outro, o que eu acho, ou que os segmentos acham que vai orientar meu casamento, ou a minha possibilidade de ser casado se eu ainda sou solteiro. É a palavra de Deus. Quem criou o casamento mandou um manual de instrução junto. Verdade. Se você não se instruir pela palavra, você vai fazer um monte de bobagem. Então a boa teologia vem antes do casamento. Aliás, o casamento vem antes do Estado, vem antes da igreja. Por quê? Porque Deus trabalha primeiro com a família, depois a família compõe a igreja e a igreja transborda para o Estado. Fato. Pastor, falamos aqui que mencionaremos algumas coisas relacionadas ao ensinamento desse princípio. Uma das coisas que a gente aprende relacionada a essa aliança de amor é que tem coisas que fazem parte do casamento e não tem como serem mudadas. E dizemos isso aqui do ponto de vista bíblico. Por favor, eu gostaria de enfatizar. Você pode ter uma postura, você pode ter uma opinião muito diferente a respeito da vida, a respeito de alguns termos que aqui tomaremos licença e falaremos a respeito dele. Contudo, é preciso que você, de alguma maneira, também respeite o que é a nossa vida, nosso manual de regra, fé e prática, como o pastor Onésimo acabou de dizer. A Bíblia é o nosso manual de vida, de regra, de fé, de prática. A Bíblia é o que orienta a vida do cristão. Um cristão que vive sua vida à margem do que a palavra de Deus nos ensina, na realidade, ele é alguém que não é cristão. Ele não é um cristão. É um cristão. Ele pode ser qualquer outra coisa, menos um cristão. Cristão convicto, cristão verdadeiro, é alguém que toma a palavra de Deus, a Bíblia, como a palavra de Deus. Não é alguém que declara que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Por isso trataremos de alguns princípios que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Nos colocamos à disposição, se você quiser discutir determinados princípios do ponto de vista teológico, com o ponto de vista sociológico, ponto de vista do estudo da sociedade. Nos colocamos à disposição para fazer isso, quem sabe, em um outro momento. Esse momento vai ser uma exposição a respeito do que teologicamente aprendemos a respeito de alguns termos. Primeira coisa que eu gostaria que você mencionasse. Falamos aqui do reverendo Hernandes, e ele pontua pelo menos 4 coisas a respeito do casamento. Ele fala a respeito dos limites de uma aliança conjugal. E quando a gente olha no versículo 14, a gente já vê algumas coisas muito propícias. Primeira questão, o casamento é uma união monogâmica, um para um homem para uma mulher. A monogamia é instituída na criação, foi sancionada por lei, foi reafirmada pela graça de Deus. Ah, pastor, e aqueles casos de poligamia na Bíblia? Poligamia, nesse caso, em todos os casos da Bíblia, todos os casos que você vê poligamia na Bíblia, foi fruto de desobediência e trouxe graves consequências àqueles que lançaram mão dela. Nós precisamos deixar isso aqui muito enfático aqui, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Alguma coisa a acrescentar, pastor, nesse sentido, de uma relação monogâmica, um para um? Tem alguns que acham que pode ser um para um, dependendo do tempo. Então, nesse momento eu estou um para um marido, para uma mulher,
mas se eu divorciar hoje, amanhã eu posso ter uma mulher. Alguns acreditam dessa maneira. É assim, pastor, que a Bíblia ensina? Não, é para sempre monogâmico. Só tem dois casos que pode divorciar e casar de novo. Quando há uma quebra do casamento, a parte fiel pode casar de novo. Ou quando há uma deserção incorrigível. Ou seja, o camarada sumiu, desapareceu, nem o juiz, nem o pastor conseguem juntar de Nós novo. falaremos mais Isso mais para a seguir. Agora eu queria falar uma coisa aqui, ainda a título de introdução desses limites. Muito interessante. Que são esses limites do casamento? Esses são fronteiras protetoras para o casamento. Sim. Quando Deus bom. criou o casamento, Ele criou fronteiras protetoras. Muito bom. Ele sabe muito bem que um casamento heterossexual, um casamento monogâmico, um casamento monossomático e um casamento indissolúvel, isso é para o bem do casal, da família e da sociedade. Sim. Deus não é capcioso, Ele manda uma lei para tolir as pessoas. Pelo contrário, a lei dele é para o nosso bem. Fato. As pessoas às vezes não entendem isso, é do meu jeito. Agora, só porque alguém não gosta de casamento, por exemplo, estou questionando o casamento. Vamos imaginar aqui uma história rapidinha. O meu carro pifou. Então, você vai olhar para o meu carro e vai falar, nunca mais vou andar de carro, beleza? Não vai comprar mais carro, não vai andar mais de carro, agora vai andar só a pé, ou a cavalo, igual andavam os nossos antigos. Não, o meu carro que teve problema, não é o carro que tem problema. Então, se o casamento de alguém pifou, o problema está no casamento dele, não na instituição. A instituição é boa. Fato. Toma cuidado de usar o exemplo. Não é o exemplo que a gente tem que usar, tem que usar a palavra. A palavra não falha. O exemplo de alguém pode falhar. É verdade. Pastor, aqui tem alguns comentários que já estão sendo feitos. Eu vou limitar por enquanto, irmãos, a exposição. Depois nós faremos leitura de alguns desses comentários. Então tínhamos falado algumas dessas características. O pastor muito bem falou a respeito disso. Primeira delas, que o casamento é monogâmico. Segundo, o casamento é uma união heterossexual. Por que é importante falar isso? Porque hoje a margem de limites para isso, o limite para isso parece que foi transposto. Hoje chama-se de casamento inúmeros outros tipos de relação ao nosso redor. Fato é, o casamento bíblico é um casamento monogâmico e é um casamento heterossexual. Casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Esse é o princípio da criação. É o que está escrito em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Esse é o princípio. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aos olhos de Deus, queremos dizer enfaticamente, a união homossexual é uma abominação, um erro, pecado, uma torpeza aos olhos de Deus, uma paixão infame, contrária à natureza humana, a natureza que o próprio Deus criou. Queremos aqui mais uma vez enfatizar, esse é o ponto de vista bíblico, e em nenhum momento queremos assim, deixar margem para que você, que acredita numa relação homossexual como sendo algo da sua vida, inviolável, inquestionável, e que nós como igreja não podemos atrapalhar, não queremos nesse caso, nem sequer te incomodar nesse sentido. Contudo, se você está tendo acesso a essa mensagem, nós precisamos enfatizar o que biblicamente temos como conceito. Biblicamente, o conceito de casamento é monogâmico e é heterossexual, homem para mulher. O casamento homossexual é contrário à natureza de Deus, uma abominação, um erro, torpeza, é algo vil, é algo condenável, é algo pecaminoso. Sim. Sendo dito isso, o senhor quer complementar de alguma maneira, pastor? Porque antes mesmo do Gênesis 2:24, quando você vai ler lá no original, você vê, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Capítulo 1, versículo 26. E depois versículo 27 diz assim, e Deus fez macho e fêmea. Macho e fêmea, ou seja, Deus não fez, mais ou menos, Deus fez macho e fêmea. E interessante que a própria ciência nos ajuda, porque, percebam, um macho e uma fêmea, anatomicamente, eles se completam. Exato. Psicologicamente, eles se completam. Exato. E espiritualmente, eles se completam. Queridos, Deus nunca erra.
Verdade. A gente é que pega as coisas de Deus e faz uma recalchutada do nosso jeito e aí dá errado. Fura, estraga, destrói. Uma terceira característica, nesse caso apresentado pelo reverendo Hernandes, é que o casamento é uma união, então vamos dizer, monogâmica, heterossexual, Sim. monossomática. O que seria isso? Algumas pessoas acham que até essa palavra foi inventada por ele. O sexo no casamento é ordem, é bom, é santo, é puro, é deleitoso. Por que a gente está falando? No texto fala-se a respeito de deslealdade, de traição, de abandono, de infidelidade. E por que fala-se monossomático? Porque de dois indivíduos diferentes, a união desses dois acaba fazendo uma só carne. E quando a Bíblia fala a respeito de uma só carne, é exatamente a conjunção carnal, é exatamente a união que é coroada pela manifestação sexual do casal. Sim. Louvado seja Deus por isso. Hoje, irmãos, os índices de infidelidade conjugal são assustadores, são alarmantes. Alguns já chegaram a divulgar determinadas estatísticas que falam coisas assustadoras. Dizem que 75% dos homens casados já traíram suas mulheres. Ou seja, de cada 4 homens, 3 já traíram. Dizem também algumas dessas estatísticas, eu não vou citar nenhuma fonte aqui, pego essas estatísticas, foram citadas em um dos livros aqui do reverendo Hernandes, 63% das mulheres assumem que já traíram seus maridos. Uma pesquisa que foi feita para esse encontro de casais que aconteceu. Detalhe vamos colocar aqui uma média, de cada 4 homens, 3 já traíram. De cada 10 mulheres, mais de 6, seria difícil dizer mais de 6, mas uma média de 6 mulheres já traíram, é um índice altíssimo. De cada 5, no caso, 3 traíram, é altíssimo, é muito alto, passa da metade e faz com que, de certa maneira, a gente comece a pensar, será que essa questão de ser uma só carne está sendo pouco enfatizado no púlpito? Ou será que, de tão enfatizado que já foi, parece que foi banalizado? Não, tem uma outra opção. Será que, de tanto receber conceitos podres, conceitos que não deveriam ser aceitáveis aos seus olhos, como um cristão convicto, como um cristão verdadeiro, será que por tanto aceitar lixo dentro de casa, dentro da mente, da boca para fora, dos ouvidos para dentro, isso não se tornou normal? E de certa maneira, se tornou alarmante os números apresentados, até dentro de casamentos cristãos? Entende o que eu quero dizer? Dentro dessa característica, pastor, o senhor quer mencionar algum fato aqui nesse caso? O adultério, pode ser, tem outras opções aqui, mas o adultério é obra da carne. Exato. Ao passo que o amor é fruto do Espírito. É verdade. Então, se eu estou cultivando mais a minha carne, logicamente eu vou querer beber nessas fontes que alimentam a carne. Verdade. Agora, se eu estiver alimentando da palavra de Deus e da comunhão com Deus, logicamente vou viver o amor. E o amor agrada primeiro a Deus e depois agrada o certo de Deus. Por último, dentro dessas características, podemos ver que o amor é uma união indissolúvel. Não é para ser dissolvida. É uma união que deve ser permanente. O texto nos dá a entender isso, versículo 14 que lemos. Deus, o Senhor, foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Essa palavra aliança dá a ideia de indissolubilidade. A quebra de tal aliança conjugal é uma deslealdade. O adultério mencionado aqui pelo pastor Onésimo é uma deslealdade. Jesus afirma isso no Evangelho de Mateus, 9º capítulo, versículo 6º. O que Deus uniu, não separe o homem. Isso nós vemos de uma maneira muito clara em toda a Escritura. Agora, dadas essas características, devemos nos lembrar, o casamento é uma aliança de amor. Uma aliança que nasceu no coração de Deus, uma aliança que deve ser uma bênção para as famílias, uma aliança que deve ser bênção para a igreja e de uma maneira muito mais profunda, uma aliança que deve ser uma bênção para a sociedade. Está dando para entender? Estamos juntos nesse sentido aí? Vamos adiante. Um outro conceito que nós aprendemos
é que o casamento misto é uma violação do propósito de Deus. Por que a gente está dizendo isso? Antes apenas de dizer, pastor, antes de entrar nessa parte, nós falamos aqui a respeito dos limites dessa aliança conjugal. Essa aliança conjugal tem uma natureza, e essa natureza tem em Deus. Por quê? É importante a gente mencionar isso. É uma aliança voluntária. Nós estamos falando aqui de uma nação que não havia imposição para que isso acontecesse. E nós, no contexto que vivemos, não há uma imposição para que a pessoa se case. O casamento é uma aliança voluntária de amor entre um homem e uma mulher, biblicamente falando. Ou seja, não é algo compulsório, não é algo que simplesmente você vai ter que aceitar de olhos fechados e pronto. Dentro da nossa cultura não existe isso. Há culturas no mundo que fazem com que, de certa maneira, as pessoas aceitem. Dado interessante, há menos divórcios em culturas onde há casamentos arranjados do que em culturas onde a livre demanda traz a possibilidade da pessoa escolher voluntariamente. Ninguém obriga você a se casar. Ninguém obrigou você a se casar. Talvez no passado existisse até uma certa pressão um pouco maior do que existe culturalmente hoje. Uma pessoa que não se casasse não era bem vista na sociedade. Um homem que não se casasse era visto talvez como um homem não tão maduro assim. Uma mulher que não se casasse ganharia alguns títulos, alguns rótulos. Ficou para titia ou coisas desse tipo. Fato é que quando duas pessoas se unem, elas devem ter uma aliança de apreço, de compromisso, de devoção uma à outra. Estamos juntos nisso, pastor? Sim, a ideia do companheirismo, né? Exato. Tem um conselheiro que diz assim que a esposa foi criada para ser auxiliadora idônea, né? Exato. E não competidora medonha. Não auxiliadora idônea E não competidora medonha. medonha. O casamento é um pacto. Olha, o livro de Provérbios fala muita coisa a respeito disso. Tenho lido algumas passagens do livro de Provérbios, relido. Tem muita coisa boa, irmãos, é palavra de Deus, mas tem muita coisa que às vezes passa, a gente não percebe, não capta tanto assim. Olha o que está escrito, segundo capítulo aí de Provérbios, no versículo 17, está falando aqui a respeito da responsabilidade, a sabedoria. Aí o segundo capítulo, versículo 17, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Quando fala a respeito disso, está querendo dizer que uma pessoa que se casa com alguém que não ama a Deus, está fazendo uma quebra de um pacto que tinha sido feito lá atrás. Provérbios 5,18 traz uma exortação: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. De certa maneira, o texto está dizendo, uma exortação ao marido, nesse caso aqui, para que se alegre com a mulher da sua mocidade, ou seja, tire os seus olhos de qualquer outro tipo de pessoa. Tire os seus olhos de qualquer outro lugar. Quer se alegrar? Esquece do futebol, esquece de qualquer diversão fora do seu casamento. Se alegre primeiramente com a mulher da sua mocidade. Isso é aplicável facilmente às mulheres também. Alegre-se com o homem da sua juventude. Alegre-se com o homem com quem você fez uma aliança. Alegre-se. Não tolerem-se. A palavra aqui não é tolerem-se. A palavra aqui não é simplesmente suportem-se. A palavra é alegre-se. Detalhe importante temos visto uma dificuldade muito grande nisso. A rotina, o trabalho, a pressão, as contas, às vezes as dificuldades de lidar com as diferenças, tudo isso acaba causando um certo descontentamento, um afastamento, e alguns até uma vontade de dizer, chega. Não é isso que a palavra nos preceitua. Ainda no versículo 14, de certa maneira a gente aprende algo precioso. O casamento tem que ser uma aliança de companheirismo. Foi o que o pastor Onésimo falou. Não é para marido e mulher competirem. Sim. É para serem cooperadores. O senhor ia falar algo sobre isso, pastor? Não, antes daquela questão lá do Provérbios 5, muito interessante. Em outras palavras, ele está falando assim: usufrua ao máximo do seu casamento. É com a mulher da tua mocidade. Dá, não há. Dá quer dizer que você pode estar já com 30, 40 anos de casado e deve usufruir do seu casamento com intensidade com a mulher da tua mocidade. Agora tá com ruga, tá mais velha, o cabelo tá. Não, é com ela que você tem que usufruir do casamento.
estava num congresso de casais, inclusive fomos com alguns casais aqui da Terceira Igreja, lá em Mogi Guaçu. O casamento, na realidade, o congresso foi organizado pela Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, mas foi em Águas de Lindóia. Quem estava lá vai se lembrar. Reverendo Hernandes mesmo falando, citou uma ilustração a respeito disso. Não competição, mas companheirismo. Ele citou 2 esportes. Quando a pessoa joga tênis, qual que é a intenção do jogo de tênis? Fica um de cada lado da quadra, cada um deles com uma raquete e uma bolinha. O objetivo é você fazer com que a bolinha que você vai rebater, caia na quadra do adversário e saia do alcance do seu oponente. Para quê? Para que ela quique 2 vezes. A primeira vez dentro da quadra, a segunda vez dentro ou fora da quadra. E o ponto vai ser seu. Ele falou assim, casamento não pode ser um jogo de tênis. Casamento tem que ser um jogo de frescobol. E algumas pessoas falam, mas o que é isso, frescobol? Frescobol também precisa de raquetes, precisam de 2, um sendo, nesse caso ali, não oponente, mas companheiro do outro. E ganha no frescobol, não quem faz a bolinha quicar no chão. Só ganha no frescobol quando a bolinha não cai. A pessoa que joga frescobol, ela só ganha quando a bolinha está no ar. Ou seja, no casamento, não é para você competir, igual no jogo de tênis. No casamento é para que você coopere com o seu, não oponente, mas com o seu cônjuge, com o seu companheiro, para que a bolinha não caia. Ela fica de um lado para o outro. Tem horas que é difícil pegar, tem horas que você tem que se esticar, tem horas que você tem que se virar, tem horas que ela vai longe, mas você se esforça para que a bolinha não caia. Está difícil? Tá, pode até começar a chover, mas a bolinha está lá. Quanto mais a bolinha está no ar, mais ganha-se no jogo de frescobol. Eu achei interessante porque demonstra de uma forma muito clara, não é uma competição, tem que ser cooperação. Um deve cuidar do outro. Um deve zelar pelo outro. Companheiros. E é por isso que é falado nos votos que a gente troca. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. E eu, todas as vezes que faço casamento, eu insiro na hora dos votos. Em sua presença ou em sua ausência. Por todos os dias da minha vida. Até que a morte nos separe. Casamento tem que ser uma união de companheirismo. Tinha um presbítero lá em Janaúba. E ele se tornou muito querido por todos, e hoje ele é pastor. E uma das coisas que ele falava, muito legal, guardei no meu coração, sempre repito isso. Certa vez a mulher dele viajou, e aí falaram assim, ei, fulano, hoje você está solteiro, hein? Ele virou para todos e falou assim, não, hoje eu estou mais casado ainda. Longe dela, eu sou mais casado ainda. E alguns ficaram meio assim na hora, meio constrangidos, mas ele falou, é isso. Longe do nosso cônjuge, a gente tem que ser mais casado ainda, a gente não pode se esquecer da aliança que a gente fez, porque senão a gente derrapa, a gente cai, a gente se fere, a gente fere o outro, a gente desonra o nome do Senhor. Precioso isso, né, pastor? Sim, aconteceu comigo uma vez. Então, conte pra gente, abra o seu coração. numa situação onde passou uma mulher bonita assim, e a turma da construção, tudo olhando. Aí um senhor olhou para mim, você não gosta não? Falei, gosto tanto que tem a minha. Né? Brincadeira, o homem ficou bravo. Gosto tanto que tem a minha. Pronto, está resolvido. Entendeu? Fato. E dentro ainda dessa questão, a gente não queria deixar de falar, o casamento, ele é uma aliança que foi testemunhada por Deus. Antes de ser por um juiz de paz, antes de ser testemunhada pelas famílias, antes de ser algo idealizado pelos próprios noivos, o casamento é uma aliança testemunhada por Deus. Deus é o idealizador. Deus é quem é o arquiteto, falando de construção aqui, né? O fundamento, o sustentador do casamento. Deus, tão somente Deus. Ele está presente. Ele não é só aquele que conduz, aquele que planeja. Deus é a testemunha principal. Chamam padrinhos, madrinhas, chamam diversas pessoas. Deus é a testemunha principal. Tem alguns que chamam padrinho, madrinha só para ganhar presente. Vamos falar sério? Talvez lá na família desses que estão assistindo a gente, nunca ninguém fez isso. Mas que tem gente que faz, tem, infelizmente. O detalhe é que são pessoas que deveriam ser importantes na vida do casal. Pessoas que deveriam servir de apoio no primeiro momento de crise apresentado. Por vezes essas pessoas são até esquecidas depois que o casamento acaba. Ou a cerimônia acaba, né? Deus é a testemunha principal. É sobre os princípios de Deus que o casal vai caminhar. Mas
é sob a mão de Deus que essa aliança está sendo feita. Ele é a testemunha principal. Se o casamento foi instituído por ele, é feito na presença dele. Se foi feito na presença dele, nós devemos, antes de tudo, pedir a Deus um cônjuge, agradecer a Deus pelo cônjuge, construir a relação sobre Deus. É louvável quando um casal reconhece isso, pastor. Sim. Que antes de mais nada, antes de ter sustento, antes de ter recursos, antes de ter um apartamento, um carro, uma casa, antes de ter um terreno, precisa ter a presença de Deus em suas vidas. O senhor tem algo a mencionar sobre isso, meu irmão? Então, de maneira geral, pelo menos oficialmente, a gente valoriza muito as testemunhas. Né? Oficialmente. Você já fez muito casamento, a gente dá valor às testemunhas. Sim. Mas olha só que interessante, você ter Deus como testemunha principal do seu casamento, e não só da cerimônia do seu casamento, do seu casamento como um todo. Ele como testemunha principal. Então há uma diferença muito forte. Eu já fiz alguns casamentos e a minha vontade agora, no próximo casamento que eu fizer, não sei nem quando que vai ser, alguns foram adiados por conta da pandemia. Minha vontade vai ser fazer isso, falar a respeito da testemunha principal dessa união, que é feita diante de pessoas muito queridas, muito amadas, é feita diante de quem não fecha os seus olhos, é feita diante de quem conhece ações e intenções. Estejamos atentos. Se você é casado, seu casamento foi feito por essa testemunha principal. Essa testemunha principal viu os votos que você fez, viu os votos que você assumiu. Ele viu os votos que eu fiz e assumi diante das pessoas que eu amo. Aquele dia que foi tão memorável, um dia gostoso, foi aqui na Terceira Igreja. Jamais imaginava que ia ser pastor dessa igreja um dia. Não tinha nem a galeria ainda, pastor. Mas foi um dia tão esperado, tão gostoso. Eu chorava de alegria, não tinha como não se emocionar. Foi algo maravilhoso, um tempo muito especial. E Deus, antes de qualquer outra pessoa, é quem estava presente aqui. Cremos nisso, né, pastor? Sim, ou outra coisa interessante, que aqui tem um clima todo especial, né? Uma música, todo mundo bem vestido. Tem alguns que vêm mal vestidos, mas tudo bem. Raramente. Mas geralmente a gente não pensa que esse Deus maravilhoso que você disse que está com os olhos sobre nós o tempo todo, Ele vai conosco lá para aquele momento onde só está a gente dois, e lá às vezes não é tão bonito como aqui, e Ele está testemunhando, entendeu? É muito importante pensar nisso. Como é que está a sua vida? Se você é casado, como é que está o seu casamento? Você pode ter 1 ano de casamento, nem isso ainda. Você pode ter 5, 10, 15, 30 anos. Dizem que tem determinados anos, que é a crise dos 7 anos do casamento, a crise dos 10 anos. Irmão, tem crise desde que sai da cerimônia, viu? Não tem essa história de ter uma mística no número, não. Crise vai ter em todos os momentos. Via de regra, basta nascer para ter crise. O pastor falou aqui, entrou no mundo, vai ter crise. E fato é. A gente olha para o texto, e eu não quero me delongar aqui, há uma denúncia de Malaquias. O profeta diz, esses casamentos mistos estavam trazendo abominação ao Senhor. E estava trazendo penas sobre o povo. E infelizmente, o que seria o casamento misto? Era misturar pessoas que tinham crenças completamente diferentes numa união de matrimônio. Já falei um pouco sobre isso no início. Pegar pessoas que adoravam todos os tipos de divindades existentes na época e simplesmente fazerem com que tais pessoas se casassem com os filhos de Israel. Isso trazia desgosto ao coração de Deus. Por isso queremos enfatizar, o casamento misto é uma violação dos propósitos de Deus. Era naquela época e é até hoje também. Por quê? Olha o 10º versículo. Está escrito, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Interessantíssimo, porque coloca Deus como Pai. Algo que geralmente só é lembrado no Novo Testamento, mas aqui no Antigo Testamento é falado também. Deus é chamado de Pai pelo profeta. Ele também é chamado de Criador. Não nos criou o mesmo Deus?
E aí a pergunta do profeta é: por que seremos desleais uns para com os outros? Qual a ideia de deslealdade uns para com os outros? A deslealdade nas famílias que davam seus filhos em casamento a outras famílias que não tinham o Senhor como Deus de suas vidas. Era uma deslealdade às famílias que permaneciam debaixo dessa aliança. Além disso, era uma abominação, era uma profanação da aliança, aqueles que se submetiam a casamentos mistos, casamentos com pessoas de outras nações. Era uma profanação da aliança que seus pais fizeram. Por vezes, não eram os pais que combinavam, arranjavam esses casamentos. Alguns fugiam, alguns, de uma maneira independente, assumiam seus compromissos. Lembra o caso de Sansão? Um exemplo, talvez, que fique mais claro. Não nesse caso aqui, não era dessa época, mas só para que você entenda melhor. Era uma abominação da aliança que os pais tinham feito com Deus. Então, duas coisas aqui são mencionadas. Nós precisamos prestar atenção a isso. Mais uma vez, quero lançar a mão aqui de algo dito pelo reverendo Hernandes. Ele fala a respeito disso. O casamento misto é uma deslealdade, não aos pais, mas é uma deslealdade à paternidade de Deus. É exatamente isso que o texto está querendo dizer. É seríssimo isso, pastor. Muita gente não tem dado atenção a isso. Muita gente olha para aquilo que conhece dentro dos corredores das igrejas, dos bancos enfileirados da igreja, dos círculos de amizades que tem ou não dentro da comunidade cristã, e infelizmente, por não acharem aquilo que o leque de opções pode oferecer, tem buscado aliançar suas vidas com aqueles que não têm aliança nenhuma com Deus. Isso continua a ser danoso, isso continua a ser algo que traz prejuízo, que traz dor, que traz sofrimento, não somente ao povo, mas primeiramente à pessoa que faz. Porque no momento pode até parecer legal, bonito, legal, até esperançoso. Já deu certo. Eu já vi pessoas, depois do casamento, serem convertidas, e hoje são servas de Deus, pessoas que são firmes com Deus. Já ouvi também muita gente falando, tem gente fora da igreja que é muito melhor do que gente dentro da igreja. Acontece. Interessante que na formação do povo de Israel, como nação, os pais lá em Deuteronômio disseram que assumiam o compromisso de não dar os seus filhos a pessoas de outra religião e nem suas filhas. Sim. Está entendendo? Então, quando ele fala que eles estão quebrando a aliança que os pais fizeram, está falando disso também. Lá no passado, os pais tinham feito aliança. E a cultura judaico-cristã é uma cultura aliancista. Entendeu? Então, ou seja, se nós fizemos aliança com Deus, de andar com Ele e toda a nossa família, se a gente permitir um negócio desse, a gente está quebrando o compromisso com Deus. No livro de Oséias, capítulo 11, no primeiro versículo, o profeta também nos lembra: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus se apresentando como pai, de uma forma muito especial, se apresentando como pai desse povo. Ou seja, nós, se dizemos que somos a família de Deus, obviamente vivamos como família de Deus. Não que já nascemos assim. Precisamos do novo nascimento para que de alguma maneira sejamos adotados por Deus. Uma das características geradas por Jesus Cristo é essa adoção como filhos. Nós também somos filhos, não apenas pela adoção, mas por direito, por termos sido gerados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Amém. Não, pastor? Sim. Por que a gente pode ainda falar sobre essa questão de ser uma deslealdade à paternidade com Deus? Porque se Deus fez com a gente uma aliança não é uma coisa qualquer, irmãos. Ele fez uma aliança de ser o nosso Deus, de ser aquele que nos salva, daquele que nos liberta, aquele que nos dá tudo, absolutamente tudo que nós precisamos. Ele fez um compromisso. Nós, em contrapartida, assumimos que seríamos dele para todo sempre. Fizemos esse compromisso. Aquele que foi batizado, aquele que fez sua pública profissão de fé, fez isso diante de Deus, diante das pessoas, fez diante do céu, fez diante do inferno. Se fizemos uma aliança assim com Deus, Deus requer fidelidade. Sim. Talvez seja um horror. Obrigado, Marcelo, pela água ali, vocês não viram, Marcelão está trazendo água aqui para a gente. Infelizmente,
pode ser muito duro de ser ouvido, mas Deus prefere que você não se case a se casar com alguém que não tem aliança com Ele. Eu não estou aqui trazendo minha opinião pessoal, estou trazendo aquilo que é um ensinamento bíblico. Temos corações duros, temos. Há inúmeros exemplos de graça de Deus, eu não digo nem sendo derramada, às vezes é um pinguinho, uma gotinha da graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus, através de sua graça, já fez maravilhas, através das alianças concebidas, antes, concebidas fora dessa aliança. Deus, com sua graça, já agiu, já transformou muita gente, mas, na maior e esmagadora maior parte das vezes, não dá tão certo assim. A ideia é que namoro não é isca para evangelização, né? Namoro não é para evangelização, não é para você evangelizar. Não é isca, vou namorar com alguém que ele vem para a igreja. Não, leve-o a Jesus primeiro, depois o casamento vai ser abençoado. Na década de 80, o pastor Jaime Kemp, década de 80, hein? Sim. Ou antes também, ele fez muito sucesso. Ele escreveu alguns livros e foi preletor de inúmeros congressos. Uma coisa que o pastor Jaime Kemp sempre falava é que relacionamentos com pessoas que não querem compromisso com Deus podem até dar certo, mas a maior parte das vezes não vão dar. E ele sempre colocava uma ilustração. Se você sabe que todos os voos, vamos agora imaginar que Itajubá tem um aeroporto e com voos diários para Belo Horizonte. Mas se você soubesse que de 10 voos que tem de Itajubá para Belo Horizonte, 9 desses voos caíssem, e você precisasse ir para Belo Horizonte, você pegaria um ticket, uma passagem de avião, de Itajubá para Belo Horizonte, nessa companhia aérea, que vamos falar sério, devia ter um prejuízo enorme, né, por sinal. Não vamos calcular essas coisas aqui, a ilustração não traz essa abertura, mas você pegaria um voo como esse? A cada 10, 9 caem? Eu pegaria, eu estou precisando chegar, se cair é para que eu não chegue mesmo. Será que dentro das responsabilidades, dentro da gerência, dentro daquilo que Deus nos colocou como responsabilidade de honrar a aliança, será que é algo responsável nesse caso? Será que é algo digno de ser feito em santidade, merece louvor, merece um culto? Vamos fazer um culto, porque eu quero pegar um avião que de 10 voos, 9 caem. Vamos fazer um culto em louvor e gratidão a Deus por isso agora. Vamos aqui, queremos glorificar o Senhor através dessa passagem. Pode parecer uma coisa ridícula, mas o fato é que, isso na época ele trazia essa estatística, cada 10 relacionamentos com pessoas que não têm uma aliança, a mesma aliança que você tem com Deus, 9 dariam errado. Deus em sua graça ainda abençoava um ou outro. Louvado seja Deus, e continua a fazer isso, mas não deve ser uma regra. Isso não deve ser uma regra. Já que abençoou um, vai te abençoar também. Nem sempre isso acontece. Somos testemunhas de mulheres que vêm sozinhas para a igreja, porque o seu marido não ama a Deus da mesma maneira que elas amam. Somos testemunhas de maridos que vêm à igreja sem suas mulheres, porque eles amam a Deus de uma maneira diferente, ou seja, eles têm uma aliança com Deus que suas esposas não têm. Nesse caso, cada um deles com uma esposa, só para ficar muito claro aqui. Isso é triste, pastor. Sim. Que harmonia, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 16. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? O casamento misto, nesse caso aqui na nação de Israel, levava esse povo à idolatria. Levava esse povo à adoração de outros deuses, não do Deus vivo, santo, verdadeiro, provedor, o Deus redentor sobre Israel. Não era só infidelidade conjugal que traria alguns prejuízos. Essa infidelidade com Deus traria muito mais. O Deus da aliança estava sendo traído pelo povo. É terrível. Se você ler os profetas menores, você pegar todos eles aqui e fizer uma leitura, a maior parte dos trechos, dos textos que são escritos, fala a respeito dessa infidelidade ao Senhor. O livro de Oséias talvez seja um dos mais emblemáticos nesse sentido.
Deus denunciando a prostituição cultual daquele povo, usando a vida do próprio profeta. É algo pesado e algo seríssimo. E, para tristeza nossa, algo que não tem sido levado a sério. Você que é solteiro, você que busca conhecer alguém, ou talvez já conheceu, e tem feito uma aliança com alguém que não ama a Deus da mesma maneira que você ama. Essa pessoa pode estar até dentro da igreja, viu? Cuidado. Muito além de cuidado com o seu coração, cuidado para não se machucar, cuidado para não desonrar o nome do nosso Deus. Cuidado. Preste atenção no que você está fazendo. Nós somos uma geração que precisa, em nome de Jesus, assumir os compromissos que outras gerações puderam se segurar de uma maneira tão boa, de uma maneira tão fiel. Pastor, estou falando demais, o senhor está falando quase nada, perdão. Falemos, compartilhe sua sabedoria. Então, tem um exemplo muito interessante no Velho Testamento, que é o exemplo de Salomão, né? Salomão. Ele tinha lido Deuteronômio, a lei estava dizendo, ó, não dê seus filhos para pessoas não seguidoras do mesmo Deus, porque eles vão desviar os seus corações, vão levar vocês para a adoração de deuses que não são deuses, que não são Deus. E aí, ele não atentou para isso, e ele teve várias mulheres, e o texto diz lá em 1 Reis capítulo 11, que essas mulheres, moabitas, amonitas, sidonitas, todas essas mulheres levaram Salomão a desviar o seu coração do Senhor. Um cara sábio, o rei Salomão, o mais sábio de todos, não atentou para a palavra de Deus e perverteu o seu coração por causa de casamento misto. Olhando para essa quebra de aliança com Deus, não tem como a gente não mencionar essa quebra da aliança que os pais fizeram. Na igreja presbiteriana nós cremos nesse Deus de aliança, cremos que o Deus a quem servimos é o Deus dos nossos filhos, cremos que o batismo hoje substitui aquilo que no povo de Israel era a circuncisão. Por isso, como de uma forma pela fé, entendemos que o batismo é sinal e selo dessa aliança que temos com Deus. Por isso oferecemos os nossos filhos diante de Deus através do batismo, crendo ser o batismo uma aliança, não crendo que o batismo salva, leva a pessoa já com uma passagem diretamente para o céu. O batismo não tem esse poder, o único que tem esse poder é o Senhor Jesus Cristo. Amém. No momento adequado, no momento ideal, cada criança que foi batizada precisará assumir um compromisso público, um compromisso de fé diante de Deus, diante de testemunhas. Os pais talvez estarão presentes, talvez não estarão. Fato é que cremos que essa aliança que temos com Deus serve como aliança para os nossos filhos também. Por quê? Como pais, nos comprometemos a ensinar os filhos todos os princípios que recebemos de Deus. Lá no versículo 10, tá, a pergunta lá é muito clara em relação aos pais, né? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Ou seja, o casamento misto é uma quebra da aliança feita pelos pais. Quando o povo, o pastor mencionou aqui, quando o povo recebeu a lei de Deus, o povo se comprometeu diante de Deus. Quando o povo recebeu a lei de Deus lá no Sinai, eles prometeram a Deus: nós não daremos os nossos filhos em casamento, nossas filhas em casamento, aos adoradores de outros deuses. Você pode ler em Êxodo, capítulo 34, 16, ou Deuteronômio, no seu 7º capítulo, no versículo 3. A questão, irmãos, e aqui a gente precisa deixar isso muito claro, a questão não era de casamentos interraciais, tem absolutamente nada a ver com isso, era a união com pessoas, com adoradores de deuses estranhos ao Deus de Israel. Essa era a questão. No versículo 11, a gente já lê isso: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Isso é terrível. Mais uma vez é importante frisar, não era um problema racial, era um problema religioso. Sim. O senhor quer falar algo a respeito disso, pastor? Alguém pode perguntar, inclusive está nesse contexto aí, né? E Ruth, ela não era moabita? Exato.
Mas a Bíblia diz que ela se converteu ao Deus de Noemi antes de se casar com Boaz. Louvado Teu seja Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Quer dizer, ela se converteu ao Deus de Noemi, depois ela se casou com o resgatador Boaz. Como a gente leu no versículo 11, então, por último, dá a ideia que esse casamento misto, implicando numa infidelidade a Deus, ele com certeza seria alvo do juízo de Deus. Versículo 12 fala isso: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. A desobediência sempre trouxe e vai trazer juízo de Deus por parte do seu povo. Um casamento misto, de forma prática, tem muita dificuldade, exemplo, na criação dos filhos. Enquanto um acha que não tem problema fazer uma coisa, o outro vai achar que tem. Enquanto um acha normal não ir à igreja, o outro vai achar que isso não pode acontecer. Enquanto um vai querer ir para o clube, vai querer ir para o sítio, vai querer ir para a praça, vai querer dormir, o outro vai falar, não, a gente precisa buscar Deus como família. E os filhos ficam naquele joguete, de um lado para o outro. E infelizmente, a gente acaba percebendo que as consequências são mais danosas, são extremamente tristes, machucam o coração da gente e afastam as pessoas de Deus. É triste isso, hein, pastor? Muito, muito. Isso é amargo. Isso é andar na contramão daquilo que Deus preceitua na sua vontade, na sua palavra. Quando Eli foi julgado por Deus, os seus filhos não tinham coração em Deus, embora fossem filhos de um sacerdote, filhos, e eram inclusive sacerdotes, não tinham o coração governado por Deus. Deus pesou a sua mão. Houve juízo da parte de Deus sobre a vida daqueles homens. Eles não levaram a sério o compromisso, a aliança com Deus. Deus julgará a sua vida, Deus punirá aqueles que andarem de uma forma contrária aos seus preceitos, seja agora, seja depois. Talvez a pessoa nunca vai experimentar uma dor nessa vida, mas muito pior do que isso é ter a sua eternidade distanciada de Deus. Talvez um dos piores juízos de Deus seja a pessoa viver distante dele aqui, como se Deus não existisse, plenamente satisfeita sem Deus. Talvez esse seja o pior juízo, porque não dá opção, não dá possibilidade da pessoa parar e atinar, pensar, peraí, estou fazendo algo que desonra ao Senhor, desagrada a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas em nome de Jesus. O senhor falar algo a mais a respeito disso, pastor? Eu estava pensando uma coisa, você tocou nisso um pouquinho, questão da pessoa ser da mesma, às vezes até da mesma religião, ou da mesma denominação, mas não ter consagração. Exato. Se tem um casamento de uma pessoa que ama Jesus de todo o coração, e outro camarada que é da mesma igreja, mas que não ama Jesus de todo o coração, é misto também. O pastor Brent Alcoin, que deu um aconselhamento para nós uma vez, ele dizia o seguinte: se o camarada é consagrado, e a esposa não é, já tem problema sério aí, entendeu? Mesmo sendo da igreja. Mesma igreja, fato. entendeu? E a gente sabe, eu conheço casos em que os filhos estão tudo fora da igreja, porque os dois fizeram profissão de fé, os pais, mas um é consagrado e o outro não é. E seguir o exemplo mais fácil é melhor, né? Pastor, muita coisa pode ser dita ainda a respeito desse texto. Queria deixar uma sugestão. Vamos deixar para a semana que vem o assunto divórcio. Com certeza. Vamos falar de uma maneira mais enfática sobre ele, porque o texto fala sobre isso. E eu queria que, de certa maneira, nós pudéssemos dar uma atenção não corrida. Porque talvez se entrássemos nesse assunto agora, poderíamos querer correr com o texto, querer correr com cada comentário aqui, mas de uma forma leal ao que o texto nos ensina, possamos aprender um pouco mais sobre ele. Podemos deixar para a semana que vem? O assunto é muito importante, não pode ser feito assim, de qualquer maneira. Só para concluir agora hoje. Verdade. Nosso desejo de todo o coração é que Jesus Cristo, nosso Senhor, te abençoe, te guarde, te encha de vontade de viver, que Deus coloque no seu coração. Você que é casado, o desejo de restaurar o seu casamento se ele não estiver bom. Que Deus coloque no seu coração o desejo de honrar a aliança que você fez com Deus um dia e buscar um casamento que agrade a Deus.
honrar ao Senhor através de uma direção na sua vida, que talvez seja mais importante do que qualquer outra direção que você possa tomar. Muito antes de querer ser alguém nesse mundo, muito antes de querer procurar alguém, o Senhor Deus já era, antes de você se importar com isso, Deus já se importava com isso. E pastor, eu vou falar uma coisa, isso tem sido inclusive tema de conversas no gabinete pastoral, ou em alguns momentos, quando pais falam a respeito do receio que tem em relação ao que os filhos vão viver, ao que os filhos vão escolher. E alguns outros falam assim, eu tenho medo de ficar sozinho, pastor. E tem uma coisa que sempre falo, eu quero enfatizar isso aqui nessa noite, para a gente encerrar. Muito antes de você se preocupar com a sua vida sentimental, muito antes de você se preocupar com suas emoções, ou com a aliança que você pode fazer, Deus, o Senhor de toda a terra, Criador de todas as coisas, Deus já se importava com isso antes de você. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles existia ainda. Isso nos isenta das responsabilidades? Obviamente não. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Saber que os nossos dias foram direcionados por Deus aumenta substancialmente a sua e a minha responsabilidade. Então, como cristãos, devemos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores cidadãos, melhores homens e mulheres que fizeram uma aliança com Deus. Porque senão demonstra uma coisa muito clara: nossa aliança não tem valor nenhum. Que Deus tenha misericórdia de sua vida, que Deus continue te abençoar em nome de Jesus. Umas considerações finais, pastor? Queria aproveitar para dar um testemunho aqui, parece que nós dois estamos falando a mesma língua, isso é bom. Né? Estamos buscando a mesma fonte, né? E eu anotei aqui, ninguém é mais interessado no teu namoro, no teu noivado e no teu casamento do que o próprio Deus. Verdade. Então vai à fonte, querido, vai à fonte. Amém. Quer ter um casamento feliz, um namoro feliz, que desemboca num noivado feliz e num casamento feliz, vai à fonte. E se você for à fonte, você pode ter certeza, esse livro promete que você será abençoado. Amém. Vamos orar? Se você puder, onde estiver, feche seus olhos, abra seu coração. Talvez sua aliança com Deus precise ser polida. E para polir, a gente tem que tirar aquilo que embaça, a gente tem que tirar aquilo que suja. Para polir a gente precisa, por vezes, até forçar uma saída de um dedo que antes era mais magro e depois aumentou seu tamanho. Não é tão simples assim. Para que sua aliança com o cônjuge seja polida, sua aliança com Deus precisa ser polida primeiro. Por isso é necessário fazermos esse apelo. Volte-se para Deus, converta-se o seu coração, arrependa-se dos seus maus caminhos, em nome de Jesus. Honre aquilo que o Senhor te chamou a viver, honre a aliança que você fez com Ele, honre os preceitos que a palavra dEle, que não muda, que não caduca, honre, em nome de Jesus, tenha a sua aliança polida com Deus. Assim sendo, honre a aliança que foi feita aqui, diante de Deus e diante dos homens. Pastor, fiz aliança com alguém que não ama a Deus. Uma vez feita a aliança, você vai honrar essa aliança. Essa aliança não pode ser abandonada. Uma vez feita uma aliança diante dos homens e diante de Deus, essa aliança precisa ser preservada. Falaremos mais sobre isso na semana que vem. Essa aliança não pode ser simplesmente deixada de lado. Você fez uma aliança diante de Deus, você assumiu os riscos, você assumiu o compromisso, você tem que zelar por essa relação. E se seu cônjuge não ama a Deus como você ama, ore, viva, mas ore pela vida dele, mas viva de uma maneira que o seu testemunho seja a principal atração que essa pessoa pode ter em relação a Deus. O seu testemunho, o seu estilo de vida, a sua forma de escolher, sua forma de lidar com as situações, possa ser um reflexo de quem é Jesus. Isso vai constranger quem vive contigo. E uma vez que sua forma de viver expressa quem é Jesus, ou a pessoa te abandona, ou ela vai se dobrar diante do Senhor. Algumas pessoas demoram muitos anos para que tenha essa transformação. Mas se o Senhor quiser, pode demorar uma semana, pode demorar 40 anos. Independente de qual seja o tempo, o Senhor vai fazer e vai usar a sua vida para isso.
Eu creio em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nosso coração fica cheio de desejo de honrar o Senhor, especialmente olhando para a sua palavra. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pessoas limitadíssimas, somos pessoas que não têm capacidade em nós mesmos, de certa maneira, honrar um compromisso feito diante do Senhor. Conseguimos muitas vezes honrar os compromissos por aqui, mas capacitados pelo Senhor. Conseguimos muitas vezes honrar um aluguel, honrar uma prestação, honrar um horário, mas tudo isso, para tudo isso, nós precisamos de Ti. Muito mais, ó Deus, de Ti, nós precisamos para honrar a aliança que foi feita no casamento. Sejam aqueles que estão participando conosco, casados ou solteiros, esse ensinamento é para a sua igreja, esse ensinamento é para o povo que se chama pelo Seu nome. Ó Deus, eu peço para que em nome de Jesus, se há corações que estão endurecidos aqui nessa noite, eu peço para que o Senhor os quebrante para a glória do Seu nome, que haja arrependimento nesses corações, que haja o desejo profundo e verdadeiro de viver uma vida em integridade, em santidade diante do Senhor, que haja o desejo de conserto, que haja o desejo de lutar por aquilo que foi feito diante do Senhor, lutar pelas famílias, lutar pelo casamento, lutar pela aliança que um dia foi feita e que talvez não esteja tão boa assim nos dias de hoje. Ó Deus, antes de qualquer coisa acontecer, eu peço para que a aliança que foi feita diante do Senhor, a aliança que foi feita com o Senhor, nessa noite seja renovada, que o Senhor derrame um bálsamo novo sobre a vida de cada um que está participando aqui conosco, que o Senhor traga renovo nessa aliança, que o Senhor traga um avivamento nesse coração, ó Deus, completa vontade de abandonar o pecado, de ser uma nova pessoa, de viver segundo o seu querer, ó Deus, que haja nojo em relação àquilo que é pecaminoso, que haja um desejo intenso, puro e verdadeiro de te conhecer, de fazer a sua vontade, e de falar abertamente do quanto é precioso viver com o Senhor. Assim, ó Deus, nós cremos plenamente, Tua palavra nos ensina assim, nós cremos plenamente, nossos relacionamentos serão mais abençoados. Por isso pedimos em nome de Jesus, abençoe-nos, ó Deus, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de sua vida, que sobre ti Ele levante seu rosto, que o Senhor te dê a paz. Fique em paz, tenha uma boa noite, em nome de Jesus.